Eu sou Sérgio Ricardo, aluno do curso de Educação Ambiental de Base Comunitária organizado pelo GEASU da Unirio e a Fiocruz. Meu trabalho de conclusão do curso, ele aborda é, a questão da educação e saúde sob o olhar das populações tradicionais. A partir da colonização, né, nós tivemos um verdadeiro genocídio, um etnocídio das populações indígenas do país. Grande parte delas foram provocadas pelo contato do colonizador com esses povos. Né? Houve também estratégias de extermínio, né? Como, por exemplo, foi identificado no relatório Figueiredo, nos anos 60, né? Uma investigação que se deu durante a ditadura militar, que houve uma política de extermínio, inclusive com a distribuição, por exemplo, de roupas contaminadas, né? Por exemplo, varíola. E o que ocorre é que até meados aí dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos, observávamos um declínio da população indígena, que no passado chegou a ser 5 a 8 milhões aproximadamente, e atualmente são cerca de 1 milhão de pessoas de diversas etnias em quase todos os estados do país. Né? Então, esse declínio populacional ele começa a ser superado a partir do final dos anos 80, não por acaso coincide com o processo constituinte, a Constituição Cidadã, que reconheceu os direitos, né, às terras, à cultura, o modo de vida e aos territórios, né, historicamente ocupados por essas populações originárias, e a partir daí, 1990, a criação do Sistema Único de Saúde, e a parte que é fruto da reforma sanitária, né, que foi parte da luta dos cientistas, dos movimentos sociais, ainda durante o processo de luta pelo fim da ditadura, e a partir daí começam a ser formuladas políticas diferenciadas de saúde, né? Criação de estruturas, a própria FUNASA, inicialmente no âmbito da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, atualmente na CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, a criação dos conselhos distritais de saúde indígena, os CONDISE, ou seja, uma luta por participação popular e por controle social. Né? E o que a gente vê é que hoje, em plena pandemia, está muito claro que os territórios mais protegidos, mais conservados, onde as florestas ainda estão mais preservadas, são exatamente os territórios onde vivem as populações tradicionais, os povos indígenas, quilombos, as populações também caiçaras, né? E essas populações, elas cuidam, preservam a natureza exatamente porque para elas a natureza não é apenas a fonte de alimento, a água como um bem sagrado, as florestas, mas também porque para essas populações a natureza ela é fundamental para a reprodução do seu modo de vida. Né? Nós vimos no curso que, a partir do pensamento crítico, é importante analisar as políticas públicas que estão se dando no nosso país, em especial nesse momento de muito retrocesso, de desmonte de diversas políticas públicas. Vimos também como é importante que a participação pública se dê e a representação política se dê diretamente pelas populações, sem intermediários, ou seja, para que garantir nos conselhos de políticas públicas, nos comitês de bacias, nos conselhos de saúde, conselhos de meio ambiente, o protagonismo das próprias populações se autorrepresentando, e instituições como movimentos sociais, as universidades, os pesquisadores, eles são apoiadores dessas lutas, mas nós não podemos deixar que o protagonismo das populações se dê diretamente. Né? Isso é uma questão importante e fundamental para o avanço dessas políticas públicas. E, por fim, ressaltar a importância das populações tradicionais para que o Brasil avance para um outro modelo de desenvolvimento,
em que as florestas não sejam sacrificadas, os rios não sejam contaminados, o solo não seja contaminado por agrotóxicos, né? E que a gente possa reconhecer, né, outras visões de mundo e não apenas o mundo europeu e essa visão eurocêntrica de tratar a natureza, a relação entre os outros e também o modelo de desenvolvimento. Portanto, a luta de resistência das populações indígenas busca reafirmar que existem outras visões de mundo, outras concepções de mundo, e que é possível, sim, produzir alimentos, ao mesmo tempo cuidando da natureza, protegendo os rios, o solo, e para que a gente possa caminhar para uma outra sociedade, a sociedade do bem viver, e para uma outra economia, né? Que seria aí, no caso, a economia que tem como base a floresta em pé, né? Uma economia que não seja a que nós temos hoje, que tem como base o agronegócio, o neoextrativismo, e é isso que tem devastado as florestas, contaminado o meio ambiente e tem provocado tantas epidemias e agora a pandemia do coronavírus.